Olá, mais uma manhã com esse quadro Café com Reflexão. E por esta semana, ou por estes 9 dias, depende como eu consiga desenvolver este processo, eu quero estar falando com vocês sobre a disciplina da oração. E o tema então seria desenvolvendo o relacionamento íntimo com Jesus, ou com Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E dentro deste aspecto, eu vou estar abordando a oração, seria em 12 aspectos, mas eu quero trabalhar 9, talvez trabalhe os 12, mas que seria o louvor, descanso, a confissão, a vigilância, a intercessão, as petições, as ações de graças, música e o ouvir. Poderia entrar aqui a contemplação, poderia entrar aqui a imprecação, poderia entrar aqui a deprecação e poderia entrar aqui alguns outros aspectos da oração, mas eu quero trabalhar somente estes, porque de alguma forma estes aspectos envolvem toda a estrutura da igreja. E começando com o Salmo 91, versículo 1, como referência bíblica, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E com isto, para que o discípulo do Senhor Jesus de fato cresça, é essencial que ele desenvolva uma vida de relacionamento próximo, profundo, eu diria íntimo e emocionante com o seu Deus. Um cristão que não ora, ele não pode entrar nesse codinome, ou ele não pode ser enquadrado como sendo cristão. E assim, dentro do ponto de vista do próprio Jesus, um cristão tem uma vida pública e ele tem também uma vida privada. O que acontece no secreto é determinado sobre a vida pública. E o que acontece na vida pública também é aquilo que você leva para o seu secreto. E o discípulo do Senhor Jesus Cristo é exatamente isto. Ele é este alguém que está sendo discipulado, está sendo ensinado, está sendo treinado, ele está sendo qualificado para exercer uma vida bem-sucedida, uma vida de sucesso. E uma vida que não só seja de sucesso, mas uma vida frutífera na face da terra. E isto só pode acontecer quando, de fato, você traz esta compreensão do discipulado. E o discipulado, ele sempre vai trazer alguma característica principal, ou a primeira característica mesmo, é da compreensão da oração, porque quando você ora, você fala a Deus, quando você ora, você ouve de Deus. Se queremos refletir a glória de Deus em nossas vidas, precisamos aprender com Ele. E só tem uma forma de você aprender com o Pai, que é de fato estar na presença dEle, orando. O aprendizado começa estando com Ele. E estando com Ele, eu poderia traduzir como horas tranquilas, como jardim secreto, como campo de batalha, poderia traduzir para muitos aspectos, mas eu quero tão somente traduzir o conceito do aprendizado que começa com Ele, e este começar com Ele é necessariamente em sua presença. E assim, Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro, que foi ressuscitada por Jesus, ela traz em si o aspecto perfeito de começar a adorar ao Senhor Jesus. Ela não começa por cima, ela começa por baixo, porque ela compreende que o lugar mais alto que ela podia estar naquele momento seria aos pés do Senhor Jesus. Então a presença do cristão diante de Deus deve ser assim, é aos seus pés. E deve ser de uma forma isolada ou solitária, quando se fala do individual, do coletivo, da minha capacidade do crescimento na presença do Senhor, do aprendizado na presença do Senhor, e é assim, sozinho com Ele todos os dias, e todos os dias com Ele sozinho, trazendo esta proposta mais uma vez do salmista que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, mas também trazendo esta compreensão de que o cristão ele tem uma vida pública e uma vida privada. E tudo que acontece, tudo que tem a ver com a vida pública deste cristão,
é reflexo da sua vida privada, e tudo aquilo que acontece na sua vida privada também, ela reflete na sua vida pública, e é o próprio Jesus falando em Mateus 6,6, mas você, quando orar, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao Pai que está em segredo. E seu Pai que vem em segredo te recompensará publicamente. Esta é uma versão que melhor traz a tradução desta proposta do seu aspecto privado, de entrar no quarto para orar ao Pai, porque o Pai te recompensa publicamente. E aí a gente vai compreender que o nosso relacionamento com Deus, de fato, é uma forma de discipulado. E deve ser este tipo de discipulado que o cristão deve buscar. Não tem que ser um relacionamento informal, um relacionamento frio e distante, mas tem que ser um relacionamento de proximidade, de amizade e de intimidade com o Senhor. Salmo 25:14 diz: a comunhão íntima do Senhor é com aqueles que o temem. Então a nossa necessidade de estarmos de forma íntima com Deus é alguma coisa que nos arremete para a nossa compreensão, para o nosso amadurecimento. Duas pessoas que compartilham de experiências espirituais e, eu diria, emocionais juntas, obviamente as duas terão uma proximidade de aparência, e quando o mundo olha para estas duas pessoas, consegue perceber uma na outra. É muito fácil quando o cristão é um cristão de oração, de intercessão, de rogo, de continuidade na presença de Deus, porque todas as vezes que ele se pauta, quando ele se põe na presença de Deus, a glória de Deus está nele, a face de Cristo está nele, a ação e a unção do Espírito Santo está nele. Por consequência, quando o mundo vê, quando o mundo olha, está olhando esta proximidade de aparência, está olhando aquele homem que tem uma aparência próxima com a aparência de Cristo. E isto Paulo chama de a mente de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo. Ele escrevendo 1 Coríntios no capítulo 2, logo no capítulo 2, no versículo 16. E para este dia eu quero deixar uns 2 ou 3 pensamentos para vocês, para então a gente entrar neste processo de adoração mais intenso. Mas J.L. ou J.C. Ryle, um bispo anglicano do século XIX, ele disse em um de seus livros: eu li a vida de muitos eminentes cristãos que estão na terra desde os dias bíblicos. Alguns eram ricos, outros pobres. Alguns foram educados, outros sem educação, ou sem nenhum tipo de educação formal. Alguns eram anglicanos, alguns de outras denominações. Alguns usavam um estilo litúrgico, outros não. Mas uma coisa eu vejo, que eles tinham em comum: todos eles eram homens de oração. E ainda E.M. Bounds, ele coloca desta maneira: a oração é o contato de uma alma viva com Deus. Se você tem uma alma viva, esta alma viva ela tem que entrar em contato com Deus, porque o próprio Jesus está falando que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, quando ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ainda Dick Eastman, ele diz que a oração é a indicação mais alta da confiança de um homem em seu Deus. Então, quando nos prostramos diante de Deus para orar, é porque confiamos e sabemos que Ele pode nos abençoar. E este Dick Eastman é autor de um livro, A Hora que Muda o Mundo. Ele pega aqui uma proposta de uma hora cheia, que são 60 minutos, e ele divide em 12 tempos de 5 minutos para você esparramá-lo durante o seu dia, de maneira que você possa pegar aí do período da manhã até o período quando você vai deitar para dormir, e neste período de 12 pautas ou 12 períodos de 5 minutos, você refugia em algum lugar e você vai ter um período de oração com Deus. No final do dia você já vai ter orado aí 1 hora, com muita naturalidade. E quando ele apresenta isto, ele apresenta esta hora que muda o mundo embasado no capítulo 26 de Mateus, nos versículos 40 e 41, onde Jesus sobe para orar ao monte, depois volta, e voltando para os seus discípulos,
achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E neste contexto, a melhor tradução, o espírito está pronto, mas a carne ainda não. Para não levar para aquelas mazelas que muitos de nós falamos, sim, o espírito é forte, mas a carne é fraca, né? E assim eu quero deixar este primeiro aspecto do louvor, da adoração, desta série Adoração, e logo na próxima ministração estarei falando para vocês da adoração como louvor, tá? Para entender melhor este tempo que a gente pode passar na presença de Deus com estas duas variedades, a criatividade é toda sua. Você pode pôr temas em cada 5 minutos e esparramar esta 1 hora durante o dia todo e você nem vai perceber que orou 1 hora com muita naturalidade. Eu quero só deixar esta primeira ministração como uma abertura te chamando para orar. A Bíblia está falando orar em todo o tempo levantando mãos santas. A Bíblia está falando orar sem cessar. E a Bíblia sempre está mandando que as nossas orações têm que ser apresentadas a Deus como deprecações ou intercessão por todos os homens, pelos governantes e assim por diante. Nós ainda estamos vivendo esta pandemia, então nada mais legítimo para um cristão do que descansar em Deus, buscar mesmo neste tempo de pandemia ainda um relacionamento íntimo com Deus, e isso só pode acontecer através da oração, nunca através de outra proposta, sempre através da oração. Que Deus vos abençoe ricamente. Beijo no coração, beijo na alma. Até a próxima, amados.